Olha aí, meu amigo. Tribunal de Contas da União está preocupado com o orçamento, com a execução do orçamento sob o governo Lula. Pois é, aquele negócio de pedalada está cada vez mais comum nesse desgoverno, a ponto do Tribunal de Contas da União elencar 4 pontos preocupantes dentro do orçamento, pontos que representam um risco para a economia do Brasil. Pois é, vai ser feito aí, aliás, já tem o documento, mas ele vai ser apresentado, um documento preliminar, vai ser apresentado numa audiência pública na quarta-feira, dia 23, que provavelmente é o dia em que você vai ver este vídeo, é o dia que eu pretendo lançá-lo, mas os pontos já são públicos, já se sabe do que se trata, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. É um problema recorrente que tem sido tratado pelo TCU nos últimos meses com muita frequência e eu tenho trazido aqui para o canal. E, meu amigo, motivo para impeachment não falta, na verdade, esses motivos são abundantes. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E agora o meu canal tem a opção de hypar, acho que é porque eu bati 20 mil membros recentemente. Essa opção foi habilitada para o meu canal. Eu não sei como é que funciona no computador, se tem, mas eu sei que no celular funciona bem. Se você está me assistindo pelo celular, você pode clicar no botão hypar aí embaixo para ajudar os meus vídeos a serem alcançados aí por mais pessoas. Inclusive, não tem custo para você, você pode hypar 3 vídeos por semana sem custo. Então, é uma forma de ajudar a colaborar com o meu canal, sem sombra de dúvidas, uma novidade que agora eu tenho acesso. Espero que isso aí ajude no crescimento do canal, conto com o seu apoio nesse sentido. Bem, do que se trata aqui essa auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União? Lembrando aqui que isso é algo feito pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União, mas tem a relatoria do Bruno Dantas, que é ministro do TCU, e também foi aprovada pelo Vital do Rego Filho, que é o presidente do TCU. Ou seja, o corpo técnico faz a análise, chega aí às suas conclusões, dá o seu parecer, e esse parecer precisa ser validado. Primeiro ele é acompanhado por um ministro e é validado pelo presidente. Isso já aconteceu. Então, de uma forma ou de outra, tem a chancela dos caciques do Tribunal de Contas da União, que é um ponto que eu sempre coloco aqui no canal. O TCU tem um corpo técnico que é muito competente, entende tudo em matéria de contas públicas. Beleza, funciona que é uma beleza. O que trava mesmo é o corpo político do TCU, que são os ministros que tomam as decisões ali, né? Foi inclusive aí que o negócio do programa Pé de Meia acabou não virando um grande problema para o Lula, uma decisão política tomada dentro do TCU, porque o corpo técnico já tinha manifestado o fato de que o que foi feito em relação ao programa Pé de Meia era uma ilegalidade fiscal. Pois bem, né? O documento aqui vai ser apresentado quarta-feira em uma audiência pública, dia 23, deve ser o dia que você está assistindo esse vídeo aqui, né? E o Tribunal de Contas da União tem a expectativa de que gente da equipe econômica do governo Lula vai participar disso também. O Estadão teve acesso a esse documento. Então, veja aqui que essa auditoria não é de agora, vai ser apresentada agora, mas ela foi aprovada em dezembro do ano passado, então tem coisa que aconteceu depois disso já, coisa escabrosa que não está aqui, e as coisas escabrosas que estão aqui já são antigas para você ver o tamanho desse problema, e são 4 achados que preocupam os técnicos do Tribunal de Contas da União, né? Então são os seguintes itens aqui, né? Cadê? Não recolhimento de receitas à conta única da União, uso de fundos privados ou entidades para execução de políticas públicas, utilização de fundos públicos para concessão de crédito e falta de transparência na gestão de fundos públicos e privados. Algumas coisas das quais eu já falei aqui no canal, mas a gente vai olhar aqui em detalhes esses itens. Veja aqui, né? Que você tem os pontos principais sendo listados por essa notícia do Estadão. Não recolhimento de receitas públicas à conta da União está relacionado àquele projeto do novo Auxílio Gás que expandiu
esse benefício para uma quantidade grande de pessoas aí, né? E tem um problema lá do não recolhimento de honorários advocatícios de advogados públicos. Isso vem lá de trás, desde o governo Michel Temer, desde 2017, né? Então, veja que a proposta aqui que o governo enviou para o Congresso Nacional e que ainda não foi aprovada pelo Congresso prevê transferência direta de recursos públicos provenientes da comercialização de petróleo à Caixa Econômica. Ou seja, tem ali os recursos públicos oriundos da Petrobras e de outros, né, outros entes que comercializam petróleo. Isso é repassado diretamente para a Caixa e a Caixa paga o auxílio gás. Veja que isso não passa pelo orçamento, então, porque a Caixa Econômica Federal tem o seu próprio orçamento. A Petrobras também. Então, isso não entra nos cofres da União para depois ser desembolsado. Por quê? Né? Se esse valor entrasse nos cofres da União, talvez ele não pudesse ser gasto dessa forma, porque teria que cobrir outras coisas. Então, é um subterfúgio que o governo usa para pagar o auxílio gás impreterivelmente, passando isso aí por fora do orçamento, o que é um problema sem sombra de dúvidas, né? Então, parece aqui que a equipe econômica vai mandar um projeto de lei redesenhado desse novo auxílio gás para evitar esse tipo de problema. Não sei se vai acontecer de fato, né? Tem também aqui o caso do Fundo Rio Doce, que foi criado aqui, né, para compensar atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais, né? E aqui 30 bilhões de reais vão ser repassados sem passar pelo orçamento também, né? Ainda que o acordo que gerou esse fundo estabeleça a realização de ações que são tratadas e que na prática são de fato políticas públicas, ou seja, também deveria entrar no orçamento e não está acontecendo, né? Para por aí, não, tem mais coisa também, outros fundos aqui que são destinados, estão sendo repassados para o BNDES para a realização de políticas de concessão de crédito. 30 bilhões de reais passados para o BNDES dessa forma só em 2024. Ou seja, né, é o governo usando um subterfúgio para fomentar o crédito, que é a única coisa que o governo Lula sabe fazer para incentivar a economia. E como não dá para fazer isso via orçamento, ele passa por fora do orçamento de uma maneira totalmente equivocada, para dizer o mínimo, né? Então tem aqui também a questão da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que vai ser bancada aqui com fundos do Fundo Social do Pré-Sal, 15 bilhões de reais. Então, realmente esse valor aqui não está passando pelo orçamento e aí, de fato, causa uma série de problemas, uma série de crises de confiança que vão minar a economia brasileira mais do que já está acontecendo, né? Tem também, nesse sentido, a falta de transparência aqui, né, para acessar dados de fundos públicos e privados. Então fica difícil saber o que está sendo feito com esses fundos, qual é a destinação disso aí. Ou seja, né, até mesmo especialistas têm dificuldade em encontrar o destino desse dinheiro, né, as informações necessárias. Provavelmente o Tribunal de Contas da União teve dificuldades em encontrar isso. Na prática, essa falta de transparência faz com que seja lançada uma dúvida muito grande a respeito da execução do orçamento, do compromisso do governo Lula em executar esse orçamento dentro das regras fiscais básicas estabelecidas, né? O que isso pode causar no fim das contas, né? O que isso aí pode, de fato, né, ocasionar? O pessoal do TCU falou informalmente que, ao contrário do que aconteceu na época da Dilma Rousseff, né, as medidas atuais contam com a aprovação do Congresso Nacional, então teriam aí um caráter legal, né? Só que ainda assim essas medidas podem causar aqui algum tipo de, né, problema aqui de credibilidade das contas públicas e também problemas de sustentabilidade da dívida de maneira geral, fazendo com que a inflação suba, o real fique mais desvalorizado e, enfim, né, o inferno econômico que nós estamos vivendo acabe apenas piorando. E realmente isso aqui, conforme o pessoal do tribunal aponta, né, esse tipo de ação para orçamentária, para fiscal, tende a criar uma série de problemas de credibilidade, comprometendo os princípios que eles chamam aqui de princípios orçamentários, né? Universalidade, legalidade e transparência, e contornam regras fiscais em vigor.
Pois é, né? Motivos para impeachment do Lula não faltam, mas como o próprio pessoal do TCU apontou, o Congresso Nacional é conivente, é cúmplice com o governo nesse sentido. Não há temperatura política para fazer nada nesse sentido. O que o Tribunal de Contas da União vai falar, vai apresentar, todo mundo na prática já sabe. Vários desses pontos eu já apontei aqui no meu canal anteriormente, são pontos críticos, pontos de atenção, mas ninguém está nem aí para esse tipo de problema e, conforme o pessoal do TCU apontou, a manutenção dessa situação vai apenas piorar uma economia já bastante prejudicada. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.